Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Me chamo Sandriane, faço parte do grupo de oração Canaã da paróquia Nossa Senhora Aparecida, daqui de Promissão. E também do canal Anunciamos a Boa Nova. Estamos reunidos hoje para meditarmos o Santo Evangelho do dia, que se encontra em São João, capítulo 2, versículo 13 a 22, que nos diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendia pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui este templo e em 3 dias os levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. E tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus, vai ao templo e quando ele chega lá, ele se depara com os judeus, fazendo do templo um comércio. E Jesus manda tirar tudo. Isso é para nós, esse ensinamento é para nós, até nos dias de hoje, que a casa do Senhor não é para se comercializar nada. A casa de Deus é casa de oração e adoração, onde a gente busca uma verdadeira paz, onde a gente busca um aconchego, Quantas vezes estamos sufocados e angustiados das coisas desse mundo, e é na igreja que a gente é acolhido. Quando eu falo acolhido, a gente somos acolhidos por Deus, pelo Espírito Santo. Jesus vivo, meus irmãos? E Jesus ali, ele fica muito revoltado de ver, aqueles judeus fazendo da casa do Senhor um comércio. Que isso sirva de exemplos para nós, que a gente reconheça o verdadeiro valor da casa de Deus. E Deus pede para que destrua aquilo lá, e que isso ia se levantar em 3 dias, que ia construir outro. Mas aí a gente vê que existe um questionamento entre eles. Como que se durou tantos anos para construir aquele templo e em 3 dias Deus ia levantar? Mas Deus estava falando desse templo aqui, Porque esse templo não respeitava o templo de Deus. Imagina como que não estava o ser humano por dentro. O primeiro templo começa aqui, em nós. Nós é o templo do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo consegue ter o verdadeiro respeito pela casa do Senhor. Meus irmãos? Devemos isso, porque a casa de Deus é a casa de oração, é a casa de oração. Jesus bate todos os dias na sua porta. Não é só a porta da sua casa, mas é a porta do teu coração. Ele pede para que você abandone as coisas do mundo para viver as coisas do alto.
E você só consegue viver as coisas do alto e levar a sério as coisas de Deus e a casa de Deus quando você começa a abandonar as coisas do mundo. Dê livre acesso. Comece pelo seu corpo, pelo meu e pelo seu. Se Deus habita no seu corpo, nada mais importa deste mundo. A visão espiritual se abre. Então que a gente possa reconhecer que Deus deixou o templo para oração e adoração. E o nosso corpo para se fazer templo do Espírito Santo. Que a gente possa reconhecer isso e reviver todos os dias as coisas novas de Deus. Que possamos reconhecer verdadeiramente as coisas do alto e colocar em prática. Não é só viver e guardar para você, tem que ser praticado. Respeito pelo seu corpo, respeito pela casa de Deus é necessário. Que possamos ficar com esse santo evangelho para meditarmos, para que possamos mudar, meus irmãos, para que muda verdadeiramente para o bem, para que a gente possa olhar para o nosso próprio corpo e querer ser novo. E para querer ser novo, meus irmãos, no Espírito tem que ser todos os dias, Eu lhe desejo um bom final de semana, uma ótima sexta-feira e um abençoado fim de semana. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.